Sejam muito bem-vindos ao universo dos contos machadianos. Nesse perfil totalmente dedicado ao Machado de Assis, eu pretendo analisar mais de 200 contos dessa extensa obra desse grande escritor. Meu nome é Fernando Costa, eu sou estudante de letras e de literatura, adoro os contos do Machado de Assis e eu pretendo aqui analisar de uma maneira cronológica esses contos, que vão aí mais ou menos de 1858 até o ano de 1908, quando Machado escreve os últimos contos dele. Ele é um escritor que passa por vários tipos de texto, né? Poema, romance, crônica, texto jornalístico e os contos, né? As narrativas breves, que é o meu recorte aqui. Eu vou começar por um muito interessante, chamado Três Tesouros Perdidos. Esses contos vocês podem encontrar também num site chamado Domínio Público, para poder ler, né, e analisar, ter aí a impressão de vocês. O que eu vou trazer aqui é uma impressão pessoal sobre esses contos que vocês também podem encontrar facilmente no site chamado Domínio Público, ou então em algumas coletâneas como essa do John Gladson, chamado 50 Contos de Machado de Assis. Claro, não tem todos, mas tem alguns contos muito importantes, e em várias outras coletâneas que tem por aí. Então vai lá no Domínio Público para encontrar, sobretudo esses mais antigos, né, os primeiros. E esse que eu vou analisar hoje chama-se Três Tesouros Perdidos. O que a gente nota logo nesse título, Três Tesouros Perdidos, né, um conto de 1858. A gente percebe a tríade, o três. Né? Se a gente for pensar em alguns romances, narrativas do Machado, que vocês talvez já tenham visto, como Dom Casmurro, por exemplo, o triângulo é muito presente, a tríade, né? A tríade amorosa. E nesse conto, que é um conto de estreia do Machado, é interessante observar como isso já aparece logo nas primeiras narrativas do Machado, né? O Machado ainda muito jovem, quando o Machado escreve esse conto, ele tem aí por volta de 18 para 19 anos. Ele tinha publicado apenas alguns poemas e esse jornal foi onde ele estreou com os poemas, chamado A Marmota. Então, A Marmota, 1858, em janeiro, esse conto era lançado, Três Tesouros Perdidos. Bom, a narrativa é muito interessante, que a gente tem os nomes são classificados por siglas. Você vai ter ali o Sr. X, o narrador falando sobre o Sr. X. O Sr. X, belo dia, chega na sua casa e depois do trabalho chega em casa e ele é recebido pelo Sr. F. Esse Sr. F é uma pessoa que ele nunca viu, que aparece e aí tem um diálogo totalmente estranho com ele. Uma pessoa que ele nunca viu chega na casa dele e fala: Eu vi você com a minha mulher. E o Sr. X fala: Como assim? Né? Do que você está falando? Eu nem te conheço, tal. E ele fala: eu vi. Pode declarar tudo que eu já sei a verdade. Você está saindo com a minha mulher. Você está me, né? Você é amante da minha mulher. Ela está me traindo e ela está junto com você, e não sei o quê. E o Sr. X não entende nada. Esse senhor, num belo momento, no meio desse diálogo, é um senhor muito rico que aparece na casa dele, o senhor F, fala para ele: Você tem duas escolhas, ou você vai embora, ou o cavalo, ou a pistola. Né? Ou você vai embora dessa cidade, ou a morte. Né? E aí o senhor X fala: Mas eu não tenho para onde ir. Como que eu vou embora da cidade? Eu não tenho recurso para isso. O senhor F, que é uma pessoa muito rica, fala: Não, tudo bem. Você vai embora da cidade, vai ficar longe da minha mulher e eu vou te dar 2 contos de réis. 2 contos de réis na época, a gente convertendo, é como se fosse 200 mil reais, mais ou menos, hoje em dia. Então esse senhor rico dá 200 mil reais para ele e fala: vai embora dessa cidade. E o senhor X, resolve ir para Minas, vai embora para Minas Gerais. O senhor F até pergunta: o que você vai fazer, para onde você vai? Eu vou para Minas, eu sempre quis conhecer. Ele: a terra do Tiradentes e tal. Ele vai para lá. Enfim, o senhor, o senhor F volta para casa, para o sítio, para a chácara dele, um senhor muito rico, achando que tinha resolvido tudo.
Então ele quando chega no sítio, ele vai na noite seguinte, ele passa a noite fora de casa e volta para esse sítio dele no Andaraí. E quando ele chega lá, encontra um bilhete do senhor P. Esse senhor P era o melhor amigo dele, falando que fugiu com a esposa dele, a dona E. Foi embora. E aí ele né, nessa hora que ele chegou em casa, viu o bilhete, descobriu que não era aquele que ele tinha dado dinheiro. O que ele faz? Ele pega a carroça dele, vai até lá, na casa do senhor X, e pergunta, né, lá na casa dele, cadê, né, onde ele está, pelo menos para tentar reaver esse dinheiro, ter esse dinheiro de volta. Aí o garoto fala que, o garoto lá que cuida da casa fala, não, ele acabou de ir, foi embora, foi para Minas Gerais. Acontece que então o senhor F fica completamente louco, totalmente doido, tem um surto, né? E aí o narrador enfatiza essa loucura que ele entrou, né, depois de tudo isso, e que então ele teve três tesouros que ele perdeu, três coisas preciosas. Ele perdeu a mulher, perdeu o melhor amigo, que ele nunca desconfiou, que foi embora também, e perdeu os dois contos de réis, né? Perdeu o dinheiro dele, né? Não conseguiu nem reaver o dinheiro. E é muito interessante porque o narrador ele aparece pouco, né? Esse conto é muito curto, tem uma página praticamente. E ele é todo feito de diálogos, né? Mas o narrador ele dá razão para essa loucura, como se tivesse uma loucura na razão. Quando, depois de muito tempo, o Sr. F é visitado e ele fala que ele, já doido, varrido, ele teve esses três tesouros perdidos. E aí o narrador deixa essa última frase mostrando que, de certa maneira, ele tinha razão, como se fosse uma razão dentro da loucura. Então é isso, é o conto Três Tesouros Perdidos, a estreia de Machado de Assis em 1858. Está lá no domínio público para quem quiser ver. E é isso. Muito bem, muito obrigado, até mais.